A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um episódio do programa Organização e Método, nosso encontro semanal com as famílias, com você que se interessa por temas relacionados à educação, que tem a Bíblia como a nossa referência de fé, verdade e prática na educação dos nossos filhos, para formarmos filhos dignos e honrosos, formação do seu caráter, da sua personalidade, mas sobretudo como servos do Deus Altíssimo. Seja bem-vindo! Neste episódio estamos tratando sobre a vida profissional com os nossos pastores e suas esposas. E você que está nos acompanhando já sabe a sequência desses episódios. Comente, curta, compartilhe com aqueles que também precisam ouvir uma palavra. E permanece comigo a professora Késia. A paz do Senhor Jesus, Késia. Paz do Senhor, Fernanda. É uma alegria nós estarmos juntos. Os irmãos já sabem, nós estamos recebendo aqui uma família muito querida. Pastor João Cidade, a paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Késia, paz do Senhor, Fernanda. Uma alegria estarmos novamente juntos, fazendo esses comentários, dividindo essas experiências. Isso é uma bênção também, irmã Deiva, paz do Senhor. Paz do Senhor, Késia, paz do Senhor, Fernanda, paz do Senhor, aqueles que nos assistem. É uma bênção estarmos aqui. Pois é, no programa anterior nós conversamos um pouco sobre como vocês cresceram na presença do Senhor, como se conheceram, também um pouco da criação dos filhos. E esse é um episódio que nós vamos falar um pouco direcionando especialmente os jovens e as famílias dos jovens nessa orientação tão importante que é a vida profissional, a constituição dos estudos e também o modo como mesmo jovens, independentemente de onde nós estamos, nós temos a condição de multiplicar aquilo que o Senhor nos deu trabalhando na sua obra. Então nós queremos ouvi-los um pouco, qual a formação de vocês, como é que foi a decisão, a escolha profissional. Como é que a gente começa hoje, pastor, com a irmã Deiva? Pode ser? Claro, vamos começar com Deivinha. Bom, eu sou fisioterapeuta, né? E eu estava prestes a fazer a inscrição para o vestibular, né? E a gente foi orar, nós fomos orar, eu e minha mãe. E eu saí para o curso, né? E quando eu voltei, ela falou que o Senhor tinha me mostrado para ela um sinal que eu faria fisioterapia. Na época era ter a reabilitação e se dividia na faculdade, fazia fisioterapia ou terapia ocupacional. E naquela noite eu também tive um sonho. O Senhor falava comigo, a sua escolha tem que ser fisioterapia. E eu fiz o curso de fisioterapia, trabalhei um tempo. Não era um curso assim de fisioterapia pertinho também, não, né? Tem uma distante, história assim de... Era bem distante de casa, né? Eu saía de casa às 5h30 da manhã para o curso. Atravessava a ponte Rio-Niterói. Pegava a Avenida Brasil, isso. Ia para Bom Sucesso. Inclusive aos sábados tinha aula. Era o tipo de aula que eu não podia faltar, que era aula de anatomia. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe o que é sair de São Gonçalo, atravessar a ponte de ônibus durante a semana. Aí você vai, atravessa a Avenida Brasil, metade da Avenida Brasil, chegando lá em Bom Sucesso. É chão, né? E eu trabalhei, né? Eu me formei no sábado, na segunda-feira eu já comecei a trabalhar. Foi uma bênção assim do Senhor. E depois que nós casamos, né, a gente tinha conversado muito sobre isso. Depois que os filhos nascessem, que se eu pudesse estar em casa um período com eles. E aí eu fiquei em casa, tive esse privilégio, que eu vou dizer para vocês, que é um privilégio, né, poder estar com os filhos, né, foi muito bom. Até porque João viajava muito, né, então eu pude dar um grande apoio ali com os filhos, né? E depois, quando eles começaram a estudar, eu voltei a trabalhar. No período que eles estavam na escola, eu voltei a trabalhar. E depois nós começamos a mudanças, né, de estado por causa da profissão dele. Aí ficou meio complicado, mas eu tive uma experiência interessante em Brasília. Eu tinha uma prima que morava lá e fazia um tratamento de fisioterapia. Conversou com a fisioterapeuta que eu estava indo para lá, e ela falou assim, eu estou saindo daqui, pede para ela vir aqui conversar. E aí o Senhor abriu essa porta, eu trabalhei lá, e nós moramos 3 vezes em Brasília. Na segunda vez eu não trabalhei porque era um período curto, né, que a gente ficaria em Brasília. E na terceira vez que nós moramos,
eu liguei pro dono da clínica que eu trabalhei, não para falar de trabalho, mas para convidá-lo para uma evangelização de crianças, porque ele tinha uma filha pequena. E aí ele me perguntou, você está de novo em Brasília? Eu falei, estou. Aí ele, eu preciso de você aqui. E aí eu voltei a trabalhar no período, né, que nós moramos em Brasília. Viemos para São Paulo, também por uma direção do Senhor. E aqui eu transferi todo o meu conselho de fisioterapia para cá. Só que meu filho ficou em Brasília. Eu cheguei a consultar, né, alguns cursos para fazer, o senhor não permitiu. E aí eu entendi que eu precisava de vez em quando ir até lá em Brasília para dar assistência a ele, né? E aí ia com mais frequência a Brasília. Depois a minha mãe ficou doente, eu comecei a precisar ir ao Rio também para ajudar lá com a doença da minha mãe. Também eu precisei dar uma assistência a 2 sobrinhas. Eu tenho 2 sobrinhas que elas perderam a mãe muito nova, era minha irmã. E eu assumi o papel de mãe e avó dos filhos dela. Isso também foi uma das coisas que fez que a gente também pensasse em ficar mais com as crianças, né? A minha cunhada, a irmã dela, faleceu muito nova. Minha cunhada faleceu com 37 anos. As meninas tinham 7, 8 anos. Então, Deiva cuidou muito dessas crianças. Então, hoje essas são 2 senhoras jovens, né? Cada uma delas tem 2 filhos que são netos dela, né? Ligam para ela, chamam de vó. Então, eu entendi que era para eu parar e cuidar da família, né? Dar uma assistência à mãe, aos filhos, sobrinhas, né? Elas dizem que são minhas 2 filhas mais velhas, né? Porque então faz muita diferença ser cuidado pela mãe, né? Assim. Você sabia que essa é a principal queixa dos nossos intermediários adolescentes, né, Fernanda, no seminário? Todas as vezes que a gente conversa com eles reclamam de uma certa solidão. Então, eles sentem falta de ser acompanhados. Né? No nosso caso, lá dentro de casa, assim, aquilo que era assim, o meu salário, o meu ganho, assim, não era... Assim, um oficial da Marinha não tem uma grande remuneração, mas a gente tinha condições de viver de uma maneira equilibrada, digna, dentro daquilo, né, que a gente tinha. E com isso dava para ela dar atenção às crianças. Então, isso foi assim uma escolha. Agora, as famílias têm as suas necessidades, as famílias têm as mães, né, que muitas vezes passam por essa situação de escolha, né? Vou ficar em casa, cuidar dos filhos, eu quero ter a minha vida profissional, estudei o desenvolvimento, mas eu vejo assim que o servo ele vai aos pés do Senhor, né? E o Senhor vai dar toda essa direção, o Senhor vai dar a segurança para a família poder fazer a escolha que vai gerar esse benefício, não só para sua própria vida profissional, seja o pai, seja a mãe, mas que vai dar segurança para os filhos, né? Fazendo dentro daquilo que é a direção do Senhor, vai ser uma riqueza. Mas eu queria voltar um pouquinho, pedir para a Deiva contar uma história interessante, engraçada, quando ela estava atendendo o paciente lá em Brasília. Do papagaio. Do papagaio, essa história é muito interessante. Tinha uma senhora que eu atendia, né, e... Ela ia na casa da senhora. Primeiro eu comecei a atender na clínica, e depois ela pediu que eu fosse à casa dela. E ela um dia falou assim, você é crente, né? Eu falei, sim, sou crente. Aí ela assim, a menina que trabalha na minha casa, ela também é crente, não sei se ela é da sua igreja, mas ela canta o dia inteiro e o meu papagaio aprendeu a cantar com ela. Aí ela virou para mim e falou bem assim, e ela canta um louvor, né? Ela falou um hino, né? Que é assim, lindo, 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 é Nova Jerusalém. Aí eu falei assim, ela é da minha igreja. O papagaio também era crente. Também era crente. O papagaio aprendeu a cantar lindo, 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 é Nova Jerusalém. E eu estive na casa dela e aí eu vi o papagaio cantando lindo, lindo, lindo. Que coisa maravilhosa. Deiva fala de uma direção segura da escolha da profissão. Que o Senhor concedeu dons. Então, quando os jovens estão posicionados diante do altar, o Senhor não deixa em dúvida. O Senhor tem uma orientação para a escolha da profissão.
O senhor também foi assim, pastor? Eu mais cedo, assim, eu comecei muito cedo dentro de escola militar, né? Eu sou formado na Marinha, na academia, fiz carreira militar de tenente a coronel, na Marinha de tenente a capitão de mar e guerra, mas eu comecei assim muito cedo em colégio militar. Com 11 anos de idade, eu estava num colégio militar fazendo o ginásio, aquilo que hoje é 6º ano, né? Que é o ensino segundo segmento do Fundamental, né? Fundamental 2. Então eu estava lá fazendo, naquela época chamava de ginásio, então eu fiz o ginásio, né? 5ª série, 6ª série, eu fiz no Colégio Militar em Curitiba. Aí fiz um concurso público, fui estudar o 2º grau, né? Fui estudar o 2º grau, aquele período de 3 anos antes da faculdade. Fui estudar na Marinha, em Angra dos Reis, num colégio da Marinha chamado Colégio Naval. Depois do Colégio Naval eu fui para a academia, né? Fazer a faculdade, né? A Academia Militar, no Rio de Janeiro, na Escola Naval, que fica do lado do aeroporto Santos Dumont, ali na ilha de Vila-Ganhon. Então, lá atrás, meu pai, ele me direcionou para essa colégio militar. Era um colégio, assim, não era de uma família de posses, né? Meu avô tinha sido militar, do exército. Então, meu pai me levou. Aí eu fiz lá dentro um concurso, vim para a Marinha. E dentro da Marinha, quando chega numa determinada fase, você tem que fazer uma opção sobre que força, que arma, né, o papel que você vai desempenhar dentro da Marinha. Eu me lembro conversando com meu pai, eu falei assim, pai, eu estava pensando, né, eu estou na época de escolher, e eu queria ver se eu ia ser submarinista, se eu não for de submarino, eu queria ser piloto de aeronave. Aí meu pai falou assim, meu filho, nem tanto ao mar, nem tanto ao céu, né? Aí eu segui o conselho do meu pai e fui estudar administração. Aí estudei dentro da academia militar, eu fiz a área de administração, trabalhei muitos anos nessa área, mas assim, para fazer essa escolha, eu já estava na igreja, já tinha conhecimento de dons espirituais, já tinha conhecimento da consulta. Então, me lembro que a gente foi orar, fui buscar o Senhor, né? E o Senhor deu essa direção de seguir essa carreira nessa área administrativa. E isso tem sido uma bênção, né? Hoje eu tenho essa bagagem, né, de ter trabalhado com administração, com recursos orçamentários e finanças, trabalhei muitos anos com isso. Hoje eu sou responsável pela missão, né, internacional e isso tem sido de muita valia dentro dessa gerência, do apoio que a gente dá ali na missão. Então eu vejo assim que o Senhor também foi preparando os cenários, né? Isso foi uma bênção, assim, foi uma bênção. Eu tive, né, aquilo assim, que eu comentei lá atrás no outro programa, né? Eu tive essa bênção de ser jovem na casa do Senhor. Eu tive essa bênção, essa base, aqueles pastores, né, que transmitiram aqueles ensinos. Então aquilo tudo foi assim, riqueza para a vida, né, para minha vida lá atrás. Então me permitiu fazer escolhas assim diante de uma direção do Senhor e colher, né, aquilo que com muitas lutas, com muitas batalhas, né? Eu até uma vez eu estava aqui no Manaim e um dos pastores, não sei se foi pastor Jerônimo, sobre o Evangelho Sem Fronteira, ele pediu para gravar uma palavra para os jovens, né? Então, é até um texto que eu queria compartilhar com os jovens e com os irmãos. Eu não sou, assim, eu tive colegas, eu até me lembro de pastor Gideuti falando isso no programa, né, quando ele deu a entrevista, ele falando assim de colegas que eram brilhantes, né? Eu tive colegas, assim, academicamente, assim, brilhantes, mas assim, homens assim, pegavam assim, com muita facilidade, né? Eu nunca fui academicamente esse brilhante, mas eu era persistente, eu estudava, né? Então, eu ia fazer minhas provas e foi essa palavra que eu trouxe, eu me lembro lá no Evangelho Sem Fronteiras,
Eu me lembro desse texto que está lá em Provérbios 21:31, que ele diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Glória a Deus. Então eu era desse que se preparava para a batalha. Preparava, estudava, lutava. E assim, o Senhor me dá uma benção, Senhor, para entender isso. Física, química, eu fazendo administração, estudando cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Estava conversando com o pastor Tiago. Eu estudei integral, derivada, integral de primeira, de segunda. Falei, misericórdia, eu tenho que saber tudo isso. Física 1, física 2, eletromagnetismo. E estudava tudo isso e eu ia fazer administração. E eu falei, Senhor, eu tenho que fazer prova dessas coisas, e mecânica, dinâmica. Eu falei, meu Senhor, o cavalo se prepara para a batalha. E eu estudava, estudava. Mas do Senhor vem Glória a Deus. Vitória, do Senhor vem a vitória. Então, a palavra que eu deixo para os irmãos é assim, a gente faz a nossa parte. A gente estuda. E o Senhor é que vai dar a vitória. Glória a Deus. O Senhor vai dar a vitória. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, você estuda. Hoje o mercado de trabalho é muito, muito competitivo. Então, línguas, saber inglês, saber espanhol, saber francês, estudar, formou, faz uma graduação, faz uma pós-graduação. Eu conversei com a minha filha, meus filhos, eu costumo dizer para eles que a vida não tem atalho. Os jovens que eu converso dizem, a vida não tem atalho. Tem que enfrentar o processo, né? Você não... não vou fazer esse curso que é mais curto. Eu falei assim, ali na frente, ele é mais fácil. Ali na frente, a vida mostra que não tem atalho. Então estude, se esforce, peça ao Senhor a bênção, porque o Senhor é que dá a vitória. Amém. Dentro disso eu queria falar até, ele fez um curso, no Rio, e no final do curso tinha que fazer um trabalho, e foram apresentar alguns temas para ele. Ele pegou um tema, ele escreveu o tema quase que todo. Verdade. Mas ele ficou incomodado com aquilo, e o Senhor mostrou que era para ele mudar. Eu consultei o Senhor, eu fui orar ao Senhor, eu consultei o Senhor para eu mudar meu trabalho. E, assim, faltavam dias para entregar. Tinha que fazer uma pesquisa, eu comecei tudo de novo, fui fazer uma pesquisa, era um tema mais difícil, aí entreguei o trabalho, consegui terminar, entreguei o trabalho e eu tive assim uma das melhores notas. De todos os meus colegas de turma. Então quer dizer que ser inteligente e talentoso é bom, mas a persistência, a disciplina estão vencendo, e aqueles que estão na direção do Senhor, então é um sucesso. É verdade. Agora, pastor... Dentro daquilo que as irmãs têm ensinado de organização e método, a gente tem que ter método para estudar, tem que ter organização, tem que ter essa dedicação. O brilhantismo... Pode só confiar na bênção, não pode confiar só no brilhantismo. Existem alunos que realmente são... assim, meu pai dizia que na hora que nasceu teve uma faísca a mais, Então, existe isso, é uma coisa maravilhosa. Mas, assim, eu vejo que, assim, você ser brilhante academicamente é uma coisa muito boa, mas você ter a bênção do Senhor não se compara. É para além do compromisso, Não se compara. Pastor, agora, os jovens estão diante de um desafio, além da vida profissional, que é a proclamação da mensagem de salvação. Quando o senhor fala que desde muito novo seguiu a carreira militar, estava estudando em colégios militares. Mas como é ser um jovem marinheiro, servo do Senhor, muito posicionado? Às vezes os jovens ficam em dúvida, como vai ser eu estar numa escola nova, uma faculdade nova, um trabalho novo? Será que vai ter espaço para eu me posicionar como servo? Conta para nós, pastor, como é que foi a sua experiência? Assim, a gente sempre é tratado como um estranho, infelizmente, principalmente dentro de uma academia militar. Dentro de uma academia militar, as pessoas, seus colegas sabem que você é crente. Fala assim, você é crente. Então, você tem uma atitude, você tem um posicionamento, você toma escolhas, você faz escolhas que os seus colegas dizem assim, não adianta insistir que o Cidade não vai com nessa... Eu me lembro de uma situação, eu estava já embarcado, já era tenente, já estava casado,
e estava em Salvador com o navio atracado e no cais, e houve alguma informação que chegou errada para um comandante, um almirante que era do distrito, né, que era o comandante da área lá de Salvador. E ele ligou para o meu comandante, chateado, aborrecido, dizendo que o oficial de serviço tinha dado uma informação e isso tinha trazido um transtorno lá para a unidade dele, ele queria saber quem era o oficial dele. Aí o comandante me chamou, eu que estava de serviço, aí o comandante me chamou: Cidade, como é que você fez isso? Eu falei assim: comandante, você pode falar para o almirante que essa informação não procede. Eu não liguei, não falei nada com ninguém lá da unidade dele. Ele pegou o telefone na minha frente, ligou para o almirante e falou assim: Almirante, estou com o oficial de serviço aqui, ele falou que não foi ele. E tem uma coisa, ele é crente, ele não mente. Glória a Deus. Então, assim... Não precisa ter dúvida, não, né? O servo, ele... A gente aprende isso, né? Eu me lembro, né? A gente até comentei, né, das aulas do pastor Jabes, né? Então a gente aprende isso nos seminários, esse posicionamento do servo, né? Então, eles escolheram não se contaminar, né, com as finas iguarias do rei. Mesmo na hora do vôlei, pastor? Mesmo na hora do vôlei, né, pastor? Tinha um testemunho lá como atleta? A gente joguei muitos anos voleibol, desde pequeno, né, desde os primeiros anos no colégio militar, eu já comecei lá com meus 11 anos de idade jogando voleibol e competi durante todo o meu período de academia militar, jogava vôlei, jogava futebol. Fazia gol igual o pastor Gedeuti, né, Fernando? Eu fui, assim, até uma vez, assim, jogando futebol, tinha um técnico de futebol da escola naval, ele era técnico das categorias de base do Flamengo. E ele me chamou para jogar futebol no Flamengo. E eu escolhi a Marinha. É mesmo? Eu achei que você falou, eu escolhi o vôlei. Eu escolhi a Marinha. E já jogava vôlei, continuei jogando, tinha assim um papel já dentro da academia jogando vôlei muitos anos, aí eu continuei jogando voleibol. Mas eu brinco que naquela época eu não precisava ser muito alto, né? Eu não sou muito alto, precisava ser inteligente, né, para jogar vôlei. Mas eu joguei muitos anos voleibol e, assim, tem um papel dentro da academia, tem um papel de desenvolvimento, né? Então você tem atividades, né, de grupo, você formação da equipe, né? Formação de equipe, de você se dedicar. Então, são coisas assim que você carrega, você aprende, né? E você leva assim, né? E dentro disso eu conheci, né? Por exemplo, o pastor Pedrosa. Pastor Pedrosa, eu e ele somos contemporâneos de escola militar. Ele entrou no exército e eu entrei na marinha, praticamente no mesmo ano, né? E nos encontrávamos quando as escolas competiam, nós nos encontrávamos como em reuniões de cristãos, de evangélicos. Então nós tínhamos cultos, aqueles vários alunos e cadetes, né? Nós nos reuníamos para orar, para falar sobre a palavra. E a gente tinha 17, 18 anos. Eu conheço o pastor Pedrosa tem seus 40 anos que eu conheço. Pastor Pedrosa é aquele que o senhor foi coronel na Marinha primeiro do que ele no Exército, né? Ele fica triste. Por um acaso, ele contou pra gente que o senhor era um bom jogador de vôlei. Ele fica triste quando eu brinco com ele que eu fui promovido antes, né? Aí ele diz assim, não, a Marinha sempre promove os coronéis antes, né? E eu fui promovido antes do que ele, então ele fica meio triste com isso. Eu queria falar sobre o testemunho, né, com crentes, né, que chamavam a gente, né. Eu tive uma experiência na escola. Primeiro, assim, quando conversavam, né, e às vezes falavam uns palavrões, algumas palavras assim, eles olhavam para mim e falavam assim, desculpa, David. Então, assim, quando a gente tem um testemunho, né, as pessoas sabem na hora do aperto, né, para onde que sabe que vai ter uma palavra, porque não por nós, mas porque sabe que a palavra do Senhor tem tudo, né? Para todas as horas, para todos os momentos da vida da gente, a palavra do Senhor. Né? Uma palavra de sabedoria, uma palavra que não tem mentira, é uma palavra que tem uma direção da eternidade, da experiência que nós temos construído juntos, né? Ser servo é uma grande bênção. Assim, eu queria ainda, assim, a gente não tem tanto tempo, eu gostaria assim, de contar algumas experiências, assim, porque quando a gente coloca, né, a nossa vida diante do Senhor, e o Senhor, assim, lembrando aquela palavra de pastor Walter, né, Walter Baba, nosso querido pastor Walter Baba,
ele dizia assim, quando você coloca, Faz a minha obra. que o Senhor toma conta, né? Faz a minha Nunca obra. faça Né? a sua vida. Isso. E o Senhor toma conta mesmo, né? O Senhor toma conta. E eu tive assim experiências assim maravilhosas na minha carreira, do Senhor ir abrindo portas, né? E teve uma experiência que eu queria compartilhar para os irmãos, né? Aqueles que nos acompanham, saber assim que o Senhor toma conta. E o Senhor vai abrindo as portas, o Senhor vai direcionando. Eu já era capitão e havia uma viagem no navio escola como instrutor. Então, você se forma, você faz a sua viagem. E é uma viagem que é um prêmio. Né? É um prêmio. Agora, você ser oficial do navio é um reconhecimento. É um reconhecimento da carreira. E eu não estava selecionado para essa viagem. Só iam 2 oficiais da minha turma. Eu era o 5º. Eram os 2 primeiros colocados do curso, eu era o 5º. Então, os 2 primeiros já estavam no navio. Só que o segundo colocado, ele passou num concurso público e ele falou assim, me chamou e falou assim, ó, eu não vou fazer a viagem. Se você quiser fazer a viagem, você procure alguém e te coloque lá no navio. Eu falei assim, não, tem 2 oficiais na minha frente, 2 colegas de turma, eu não vou fazer uma coisa dessa de jeito nenhum. No meu coração, se o Senhor tem um propósito nisso, né? E eu até, Deiva estava me lembrando, a gente estava conversando, Deiva me lembrou que eu falei assim... Ficou inquieto a noite inteira. Se o Senhor né, tem um propósito nisso, né, vai chegar um chamado lá onde eu estou trabalhando. Tá? Eu trabalhava com um almirante no último posto de carreira, né? Aí o almirante me chamou um dia lá e falou assim, quem é que te colocou no navio escola? Eu falei, almirante, como é que pode você fazer um negócio desse? Quem é que te colocou lá? Eu falei assim, almirante, se não for o senhor, não sei quem foi. Aí ele parou assim, não, eu quero te dar os parabéns, você está indo para o navio escola. Chegou, né, um chamado. Mas eu não sabia, assim, tinham 2 colegas ainda na minha frente, né, mas eu fui selecionado para ir para o navio. Aí lá no meio da viagem, nós tínhamos, né, no navio, tínhamos aquele grupo dos oficiais, dos sargentos, dos cabos, nós éramos os evangélicos, nós nos reuníamos para orar. Aí terminou a reunião, um soldado, um cabo, um servo da Assembleia de Deus, ele me procurou e falou assim, tenente, o senhor crê em dons espirituais? Eu falei, sim, creio, vivo essa experiência, quero contar um sonho para o senhor. Eu sonhei que o navio estava pronto para sair. E o navio tem uma prancha assim que ele controla o acesso, né, de quem vem do cais para dentro do navio, é só aquele acesso. E lá embaixo fica uma pessoa de serviço controlando o acesso. E eu sonhei, ele falava para mim assim, que eu estava lá embaixo controlando o acesso. E o navio estava pronto para sair. Aí eu vi um oficial com um uniforme de branco, trazendo mala, fraterno, carregando para embarcar no navio. E eu falei, Senhor, não tem mais vaga no navio, o que esse oficial está embarcando? Aí no sonho o Senhor falava assim para mim, esse é um dos meus pescadores. E passou o sonho. E eu esqueci do sonho. No dia que o Senhor embarcou no navio e faltava pouco tempo para o navio sair, esse meu colega saiu e eu fui designado, faltava assim 20 dias por 20 dias para o navio viajar. Eu fui designado, entrei assim no navio, o navio já estava... Eu entrei, esse meu colega saiu, essa era a vaga. Aí ele, no meio da viagem, ele me procurou, numa reunião dessa, ele falou assim, eu tive esse sonho, e eu não lembrava do sonho, o Senhor passou por mim no meio da prancha lá, o Senhor me lembrou do sonho, e o Senhor falou assim, esse é aquele que eu te falei. Era uma viagem assim, significativa em termos de carreira, em termos de recursos, de rendimentos, de ganho e de reconhecimento. Então, assim, o Senhor abre as portas. Os 2 colegas meus ficaram anos sem falar comigo, achando que eu tinha feito alguma coisa para passar, né, à frente deles. Eles ficaram anos sem falar comigo. Mas não tem como explicar isso para eles. Né? Quem abriu aquela porta foi o Senhor.
Então, o Senhor, assim, ele conduz todas as coisas. O Senhor toma conta, realmente o Senhor toma conta dos seus servos. Né? Essa é uma bênção assim, Glória a Deus. Que a gente vê. E outras tantas coisas, né? Quando eu fui designado para ir para o exterior, né? O Senhor deu sonhos. Deiva teve um sonho que tinha... Justamente quando ele teve o curso, que ele teve a mudança, né, do trabalho de final de curso, eu tive um sonho que eu estava grávida. E assim, todas as vezes quando ele foi ungido, quando foi ordenado, o Senhor geralmente me dava sonhos assim, com gravidez. Nascendo, filho. Ela teve alguns partos. À noite, acordava com dor, gritando. E aí eu tive um sonho que eu estava grávida de gêmeos, mas eles iam nascer em épocas diferentes. Né? E nós entendemos justamente isso, que era o curso, né, dele, que ele saiu muito bem colocado, e depois a chamada para o navio escola, né? E eu via no sonho o médico fazendo uma ultrassonografia, eu via direitinho a gestação de duas crianças em tamanhos diferentes. Né? Relacionado ao trabalho. Relacionado ao trabalho dele. Assim, o Senhor sempre deu essa bênção, essa direção, assim. Então isso aconteceu quando eu fui. Ela teve esse mesmo tipo de sonho. Ela teve quando eu fui ungido, quando eu fui ordenado, depois na vida profissional. Então, quando ela tinha esse sonho, eu falei assim, o Senhor vai, alguma coisa o Senhor está fazendo, já era uma experiência, já era uma experiência no meio de casa. Né? Pastor, e nós vamos aproveitar esses momentos finais, que o Senhor fala desse período da unção, do ministério, e o Senhor falou de uma aprendizagem na Marinha que te possibilitou a estar também no trabalho da missão, né, que é um trabalho glorioso, a Igreja Cristã Maranata faz também como um trabalho social, né, David? Vamos falar um pouquinho desse trabalho, como que ele acontece, qual o objetivo dele, as experiências que vocês vivenciam nele. É assim, hoje eu sou responsável pela missão internacional, que é um braço, né, missionário da Igreja. Então a Igreja tem o Instituto Bíblico e a Igreja tem a missão internacional. Dentro da missão internacional, você tem todo o apoio aos pastores que viajam para o exterior, quando eles viajam para dar assistência ao leste europeu, Europa, América do Sul, Central, Estados Unidos, a missão África, Oceania. Então, os pastores, eles recebem o apoio da missão internacional. E dentro da missão internacional, além desse projeto de apoio, a gente tem outros 2 projetos, que é a Missão Sertão e a Missão Amazônia. Então, e tanto a Missão Sertão quanto a Missão Amazônia são um projeto que a Igreja, né, é um projeto de assistência, de atendimento médico-social, que a Igreja faz por meio, né, da missão. A missão que é o braço, né, mas todo o apoio de irmãos, servos, sempre é da Igreja. A Igreja que conduz esse trabalho. E esse é um trabalho que nós já temos feito aí há quase 10 anos, né? O ano que vem completa já 10 anos que nós estamos fazendo esse trabalho. Esse ano nós vamos para a 12ª Missão Amazônia, já fizemos 3 no Sertão. E é um trabalho que a gente atende populações ribeirinhas ali na Ilha do Marajó, né? Na Amazônia, ali onde o rio Amazonas desemboca, né? Ele abraça a Ilha do Marajó, e chega no Oceano Atlântico. Então, lá nós temos 3 cidades que nós damos assistência. E são praticamente 4, né? Que é Breves, que podemos dizer assim, a capital da ilha, né? É a maior cidade, Breves. Aí tem algumas cidades pequenas que nós damos assistência lá, que é Melgaço, Bagre e São Sebastião da Boa Vista. E ali o Senhor tem dado muitas experiências, né? E experiências com atendimento médico-social, experiências que nós vemos assim, o alcance da escola bíblica dominical. Você vai atender uma pessoa, você entrega um folheto, a pessoa diz assim, não, mas meu marido é dessa igreja. Como assim? Não, ele assiste a escola bíblica dominical na TV, todo domingo de manhã ele está assistindo a escola bíblica dominical, a gente fica alegre. E essa última missão, nós encontramos um senhor dentro do mercado, a gente estava fazendo uma evangelização. Ele falou, vocês são da Igreja Maranata? Eu assisto a escola bíblica dominical.
Que alegria encontrar vocês aqui, jamais pensava em encontrar vocês, que bênção e tal. Então, a gente vê assim o alcance, né, que a obra tem, chegando lá no meio da Amazônia, onde você assim, você acha que a antena não chega, um sinal não chega, o governo não chega, a assistência não chega, mas assim, a palavra chega. Glória a Deus. A palavra chega. E o Senhor tem dado muitas experiências, vidas têm sido alcançadas. Nós temos experiência de 2 igrejas que nós começamos a assistir a um pastor que era de outra denominação, né? Ele pediu apoio, nós começamos a assistir. O Senhor deu um dom que a igreja dele é uma igreja no meio do rio mesmo. E ele começava a mudar as madeiras da igreja, o Senhor deu uma visão. E quando ele estava terminando de colocar a última, ele tinha que começar de novo a colocar a primeira. Ele fazia esse trabalho, chegava lá na última, aí no meio da visão o Senhor mostrava que uns anjos chegavam e davam para ele agora o material de ouro. Ele fazia e não precisava mais. Nós explicamos para ele o que era do que se tratava, né? Esse ouro, a palavra, o poder, a graça, a operação do Espírito Santo. Hoje essas 2 igrejas, elas acompanham a Escola Bíblica Dominical, elas têm satélite, nós já fizemos batismos lá. Trabalho consolidado. Não precisa fazer várias vezes. Nós vamos lá agora, tem os pastores que estão dando assistência, então ajudam as senhoras que estão iniciando com o trabalho de senhoras. Nós montamos grupos, né, dentro dos irmãos que já viajaram na Missão Amazônia. Nós montamos grupos de assistência que nós chamamos de grupos de assistência virtual. Então, todos os contatos que nós levantamos, nós estamos ligando para eles, incluindo eles num grupo de assistência. Então, tem vários grupos de assistência dando assistência a essas pessoas dessas 3 comunidades. Há um tipo, então, de orientação para uma abordagem que é diferente do trabalho que nós fazemos aqui, das serenatas, da assistência, né? Então, eu falo especialmente para os jovens que têm desejo de conhecer, participar do trabalho das nossas missões, né? Então, eles vão ser orientados a respeito da abordagem, né? E muitas vezes preparo. As pessoas acham que eu só posso ir se eu for médico, se eu for dentista ou se eu for enfermeiro. Não. A gente precisa de evangelistas. Então, dentro dos evangelistas... Fica o convite, então, para os evangelistas, pastor? Fica convite para os evangelistas, fica convite para as professoras, para os instrumentistas, para as irmãs e irmãos de Libras, para os médicos, para os enfermeiros, para os dentistas, porque enquanto tem um grupo ali atendendo, né, com enfermeiros como dentistas, né, outro grupo está fazendo evangelização. E à noite todos são evangelistas. Glória a Deus. Uma bênção, né, pastor? A palavra do Senhor tem chegado em todos os lugares, né? Para nós aqui no Brasil, no sertão, na Amazônia, mas também fora do país, na missão internacional, né? Muitos países têm sido alcançados por esse trabalho. Irmã Deiva, gostaria de deixar um texto? Gostaria, sim. Não só para os jovens, mas para todos, né? Eu acho que é um texto interessante, né? Que eu posso dizer assim, que eu vivi isso na minha vida, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando o Senhor fala todas, são todas, né? A vida profissional, né? O casamento, né? Então, primeiro o reino dos céus, né? E a sua justiça, e todas as outras coisas são acrescentadas a gente. Eu posso dizer que eu vi a mão do Senhor acrescentando todas as outras coisas. Glória a Deus. E pastor, Amém. Eu e Kézia queremos dizer para o senhor, para a irmã Deiva, que assim como o senhor foi fazendo menção dos pastores, que o senhor foi acompanhando as aulas do Manaim, a irmã Deiva, nós vamos acompanhando as aulas, os trabalhos que os pastores do Conselho Presbiteral e todos os nossos outros pastores estão à frente. E esse momento de conversa com vocês tem sido muito precioso, porque as famílias têm vindo para nós nos seminários do Manaim, via o Instagram do Grupo Organização e Método, e elas falam assim, como tem sido precioso conhecer um pouco da vida dos nossos pastores, porque nós sempre vemos aquele momento da pregação,
mas a gente olha para eles, a gente não conhece a esposa, a gente não sabe da família. E como que foi essa constituição da família, que para nós não é uma curiosidade, mas é uma instrução para os nossos jovens, que a família é um projeto do Senhor. Amém. O casamento para nós, servos, é uma bênção, é uma alegria, né? Nós termos filhos, criá-los na presença do Senhor. Então dizer assim que os nossos irmãos também estão muito felizes em conhecer, e todas essas experiências têm contribuído para enriquecer os nossos lares. Tem irmãos que falam para nós, sabe aquele programa com o pastor fulano e a irmã, nós já assistimos tantas vezes na minha casa, porque é um outro momento, né, que vocês têm a oportunidade de falar para nós. Então nós queríamos encerrar fazendo esse registro, assim, como tem sido precioso, valioso. Nós sempre saímos muito enriquecidos com as experiências, né, Kézia? O pastor Pita deu uma tarefa para os nossos maridos, porque ele disse que pede a irmã Ana todo dia em casamento. E agora eu e Kézia ficamos perguntando para o marido, hoje não fez aquela pergunta ainda. Cadê a pergunta? Mas assim, nós queremos encerrar agradecendo pela disponibilidade, né? Os irmãos em São Paulo vieram para o Manaim, ficaram aqui e tiraram esse tempo para conversar com as famílias, para conversar conosco. Pastor, muito obrigada. Se o senhor quiser deixar uma última palavra. Louvado seja o Senhor, agradeço a oportunidade, a alegria, e o Senhor realmente tem sido sempre uma bênção nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmã Deiva falou para nós, né, buscar primeiro o reino. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E é uma bênção a gente poder viver isso, né, e saber que o Senhor, Ele toma conta de todos os detalhes da nossa vida. Glórias a Deus. Amém, Kézia, paz do Senhor. Mas, Senhor, minha amiga, que alegria, né? Encerrar mais esse programa com o coração e as mãos cheias, né? Glória a Deus. Uma bênção para nós, para quem nos assiste. E você que ficou conosco até agora, compartilhe este programa com outras famílias que também precisam dessas instruções. O nosso objetivo é que os nossos lares estejam estruturados na presença do Senhor e que o Senhor permaneça nos abençoando grandemente na educação dos nossos filhos. A paz do Senhor Jesus.